A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Tem uma palavra para você aqui nessa tarde maravilhosa. Lembrando que você que está no nosso canal aí, eu quero que você divulgue o nosso canal, divulgue a palavra de Deus. Dê um like aí no nosso canal, se inscreva, porque a palavra de Deus é muito importante, né? Para os nossos corações e para a vida humana. Eu quero estar lendo aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos. O Evangelho segundo escreveu São Marcos. Quero estar lendo aqui versículo 8. Capítulo 8, versículo 23. Amém? Vamos estar aqui meditando na palavra de Deus para saber o que Jesus tem reservado para nós. Diz assim a palavra: E entrando ele no barco, Jesus e seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande, o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e os seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra é muito conhecida. Nós conhecemos aqui o contexto dessa palavra. O título vai dizer aqui que o próprio Jesus apazigua a tempestade. O versículo 23 vai dizer: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha só, Jesus entrando no barco dos discípulos. Jesus pede emprestado o barco dos discípulos para começar uma viagem. E eu quero aqui já começar dizendo para você: o importante é que Jesus esteja no meu e no seu barco. O importante é nós deixarmos Jesus entrar no nosso barco. E quando eu falo barco, eu estou falando na nossa vida. Quando eu falo barco, eu falo no relacionamento. Quando eu falo barco, eu falo na família. Quando eu falo barco aqui, eu quero interpretar falando que Jesus tem que entrar no nosso barco. Jesus tem que entrar na minha e na sua vida. Jesus tem que fazer parte da minha e da sua vida. Eu quero dizer aqui que Jesus tem que fazer parte da minha e da sua vida. E diz que os discípulos estavam com Jesus. Quando fala os discípulos estando com Jesus, está falando de que homens que Jesus confiou, homens que Jesus chamou para a obra. Então eles estavam no barco com Jesus. Jesus entrou em seus barcos, eles entregaram o barco para Jesus. Primeira coisa que nós temos que entender, quando somos chamados por Jesus, quando somos discípulos de Jesus, quando somos escolhidos por Ele, servos do Altíssimo, nós temos que entender que o nosso barco tem que ser entregue para Ele, as nossas súplicas têm que ser entregue para Ele, a nossa petição tem que ser entregue a Jesus, a nossa ansiedade tem que ser entregue para Ele, o nosso medo tem que ser entregue para Ele. Então os discípulos entraram aqui no barco com Jesus. E quando Jesus estava no barco, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 24, que se levantou uma tempestade, um vento forte, começou a varrer o barco ali naquele mar, o mar estava revolto, começou a varrer o barco ali naquela noite. Os estudos vão dizer aqui que era uma madrugada, quando Jesus estava entrando aqui com eles, e quer dizer o quê? Que eles estavam numa madrugada e o mar estava revolto, as coisas estavam revoltas, e o mar estava agitando o barco para lá e para cá, porque havia uma grande tempestade. Mas quem estava no barco com os discípulos era Jesus. Quem estava no barco com os discípulos não era qualquer um, era Jesus que estava no barco com os discípulos. Era Ele que estava no barco com os discípulos. Então, quem estava no barco com os discípulos era Jesus. E Ele estava dentro do barco com os discípulos. E vai dizer aqui a palavra que houve uma tempestade. Tempestade quer dizer uma coisa da natureza. A própria natureza se revoltou com os discípulos, se revoltou com o mar. E a Bíblia vai dizer aqui que a natureza, ela se revoltou com aqueles homens. E aqueles homens sabiam o tempo certo de pescar, de ir para o mar. Eles sabiam que naquele lugar ali não ia pela estação
pelo ano, pelo mês, naquele lugar ali não ia haver a tempestade. Não ia ser muito difícil uma tempestade vir naquele horário. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava ali dentro do barco, com os discípulos, escolhido por ele, veio a tempestade. Eu não sei o que acontece muitas vezes entre as nossas vidas. Nós pensamos, às vezes, que as coisas não vão acontecer. Às vezes nós pensamos que a nossa vida, as coisas não vão prosseguir, mas nós temos a intenção e planejado, como esses discípulos planejaram. Eles planejaram ir ali pescar em alto mar, por quê? Porque não havia naquele lugar ali, não havia tempestade. Eles estavam crentes que não ia haver tempestade, o mar não ia ficar revolto, mas Deus estava provando os discípulos. Olha só, Jesus estava provando eles em uma grande tempestade. O mar se enfureceu, a tempestade se enfureceu contra aqueles homens que foram escolhidos por Deus. E muitas vezes é assim, nós que somos escolhidos por Deus, o mar às vezes está revolto ao nosso favor. As tempestades vêm, as lutas vêm, as provas vêm, mas nós temos que entender uma coisa: Jesus está no nosso barco. Nós temos que entender uma coisa: quem nos chamou foi Jesus, né? Nós estamos vivendo um tempo que nós não vamos agradar a todo mundo, e não somos obrigados a agradar a todo mundo, porque quem nos escolheu foi Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer aqui: quem nos justifica é Jesus, quem vai nos justificar é Jesus, porque Ele é o nosso advogado. Então os discípulos entraram ali naquele barco e houve uma tempestade. No versículo 24 vai dizer que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Olha, Jesus entra no barco e vai descansar. Por quê? Porque há uns versículos para trás, aqui no livro de Mateus, vai dizer que Jesus fez curas e milagres. Jesus deu sermão na montanha para os discípulos. Jesus estava ali orando, buscava ao Senhor, buscava ao Pai. Então ele estava ali deitado, descansando. E os discípulos ficaram impactados, porque tudo aquilo estava acontecendo e Jesus estava dormindo. Vai dizer que a onda já cobriu o barco, mas nenhum deles foram jogados para fora do barco. A natureza ali, os ventos, o mar, a tempestade não conseguiu tirar os discípulos do barco. E muitas vezes é assim, quando nós estamos no barco com Jesus, não há nada que possa nos deter. Quando estamos com Jesus, nada pode nos tirar do foco. E quando eu falo barco aqui, talvez é um ministério, ou o ministério é um chamado que Deus tem na nossa vida. A adversidade, as lutas, as provas não podem nos tirar daquilo que Deus nos entregou. Esses homens estavam firmes ali, estavam vindo a onda, a tempestade, o mar estava revolto, mas eles estavam dentro do barco. Nenhum deles pensou em lançar para fora, em sair do barco em meio à tempestade. Muitas vezes nós estamos no barco e Jesus não quer que nós nos lancemos para fora. Vem a onda, vem a tempestade, mas não é tempo da gente se jogar para fora, sair do barco. Por quê? Porque Jesus estava no controle. Haviam 12 homens aqui no barco, nenhum deles se lançaram para fora, porque eles sabiam, se jogassem no meio daquela tempestade, eles poderiam perder a própria vida. E muitas vezes é assim quando saímos do barco, aonde está Jesus. Quando queremos sair do barco, lançar ao mar revolto, é perigoso nós entregarmos o quê? A gente acabar com a nossa própria vida. Nós entendemos que quando Jesus está no barco, Ele está no controle. Esses discípulos aqui tiveram um discernimento que não poderiam se lançar ao mar, se jogar para fora do barco. E você que está do outro lado, não se jogue para fora do barco, não saia para fora do barco, fique com Jesus. Porque se você acha que aí dentro do barco está difícil, quanto mais lá fora. Se você acha que aí você não está aguentando, você está se arrastando, é importante que você está com Cristo, porque lá fora está pior. A Bíblia fala que lá fora está pior do que está dentro do barco. E agora quando eu falo barco aqui, eu quero dizer igreja, ministério. Talvez você está dentro de um ministério aí, que você está vendo que tudo está errado. Mas eu quero dizer para você, Jesus ainda está no barco, Jesus ainda está no controle. Se você sair agora, sair da presença de Deus, sair do barco e lá para fora, é perigoso a onda, a tempestade, o mar te engolir, tomar a sua vida. A Bíblia diz que aqueles que estão com Cristo, se sair da presença de Deus, 7 vezes mais. O que a Bíblia quer dizer? Se você é viciado em drogas, em bebida, vai ser 7 vezes mais que o inimigo vai colocar na sua frente, pratos e mais pratos. Um abismo vai chamar o outro abismo, e talvez você não consiga voltar para o barco de novo, porque quando saímos da presença de Deus é difícil voltar de novo, porque nós não estamos lá no mundo com Jesus.
Aqui nós estamos passando luta e prova, estamos com Jesus, mas quando saímos do barco, o mar, as ondas nos levam para longe de Jesus, para longe da palavra, para longe da oração, para longe dos amigos sinceros e dos irmãos sinceros. O que está falando aqui a palavra, que esses homens aqui estavam dentro do barco, eles não saíram do barco, em momento algum eles pularam do barco. E eles acharam aqui que o próprio Jesus estava dormindo. Não, Jesus estava testando ele, e Jesus está te testando. Jesus não vai entregar o ministério para você de graça. O seu ministério tem que ter choro, lamento, jejum, oração. Então está dizendo aqui, no versículo 25 diz: e os discípulos, aproximando-se, o despertaram, acordaram. E como acordar Jesus nessa dificuldade que você está passando dentro do barco? Você só pode acordar Jesus através da oração, do clamor, da súplica. Talvez Deus quer que você acorde Ele orando, jejuando, buscando a Deus. E os discípulos aqui despertaram Jesus, e aqui a Bíblia não diz como ele despertou, mas despertaram Jesus, e Jesus despertou e ouviu a voz dos discípulos. E vai dizer aqui, e eles falam com Jesus: Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Eles pedem para Jesus salvar. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, mas Jesus está no barco. Jesus está vendo, está contemplando tudo, e na hora certa Ele vai se levantar, Ele vai tomar controle, já está no controle, mas Ele vai tomar o controle da situação. Versículo 26, e Ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Olha só, eles estavam com Jesus, mas Jesus chamou os homens de pequena fé. Quando estamos com Cristo, quando Jesus está no barco, nós temos que entender que Ele está no controle, e a nossa fé tem que ser aumentada todos os dias. Não podemos ser homens de pequena fé, duvidar daquilo que o próprio Jesus tem para nós. Então o versículo 26 diz assim: então levanta-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Jesus se levantou. Olha só, nessa situação Jesus vai se levantar. Jesus estendeu a mão e repreendeu o mar e o vento, e eles entenderam que a natureza estava no controle de Deus. Olha só, eu quero te dizer uma coisa: às vezes está acontecendo vulcões, terremotos, ondas, maremotos, o mar está revolto, e o mundo diz que Deus não está no controle. Está no controle sim. Se Jesus levantar agora a sua mão, Ele pode repreender todo o furacão, toda a tempestade, todo o maremoto que está acontecendo na terra e no mundo. Mas porque Ele não fez isso ainda, é porque o povo tem que despertar e saber que Jesus é o único suficiente e Salvador. O povo tem que despertar e voltar a buscar a Deus. Você acha que Deus não pode cessar essa pandemia aí do Covid? Pode sim, mas é com essa pandemia que Deus está despertando o povo para voltar para Ele. Muitos a voltarem a buscar, e outros a conhecer Jesus. O rico e o pobre estão passando a mesma situação. O rico e o pobre estão trancados agora nesse momento, querendo uma solução, buscando uma solução, e a solução que eles estão buscando é no governador e na vacina, e nós como cristãos sabemos aonde buscarmos a solução, e a solução está em Cristo Jesus. Então os discípulos estão aqui, e eles veem com seus próprios olhos que o mar e o vento obedecem a Jesus. A natureza está no controle de Deus, tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Eu quero deixar você assim com essa palavra que diz aqui, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só, Jesus estava no barco com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Eles estavam perguntando: que homem é esse? Se maravilharam com o que Jesus fez. Eles se maravilharam com aquilo que Jesus fez, com as maravilhas de Jesus. Quando eles viram o mar obedecer Jesus, o vento obedecer a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí do outro lado:
Eu não sei qual que é o vento que você está passando, eu não sei qual que é a prova que você está passando, qual que é a luta que você está enfrentando, eu não sei se tem um parente seu que está agora entubado, eu não sei se tem uma pessoa que está com Covid no meio da sua família, eu não sei se você está desempregado, eu não sei se você está agora nesse momento querendo e está pensando em tirar a sua própria vida. Eu quero dizer uma coisa para você: entregue sua vida para Jesus, abra o seu coração para Ele, deixe Ele entrar no seu barco. Por quê? Porque no momento certo, no momento de aflição, no momento de prova, quando você achar que não tem mais jeito, você não aguentar mais, o próprio Jesus vai levantar a mão e Ele vai repreender a tempestade, Ele vai repreender toda Ele vai repreender toda a luta que você está passando, toda a prova que você está passando. Ele vai repreender, mas muitas vezes você está passando isso para reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, para reconhecer que Ele é o Senhor que pode salvar a sua alma, para reconhecer que Ele é o Senhor que pode salvar a sua família, para reconhecer que Ele é o Senhor que pode salvar o seu filho das drogas, o seu esposo da bebida, para reconhecer que Ele é o Senhor que pode abrir uma porta de emprego para você, para reconhecer que Ele é o Senhor que pode curar você dessa enfermidade que o médico diz que não tem mais jeito, para reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero terminar dizendo aqui que os homens ficaram maravilhados com o que Jesus estavam fazendo. E quando você entrega a sua vida para Jesus, também você fica maravilhado do que Ele pode fazer. Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua família, Jesus pode mudar aquilo que tirar o seu medo, tirar a sua angústia, tirar a sua ansiedade. Jesus pode fazer tudo isso, mas é necessário que você traga Jesus para o seu barco. É necessário, quando eu falo barco, é para a sua vida. Você tem a sua vida, você quer caminhar com os seus braços, com as suas pernas, você quer tomar atitudes que você acha que é certo, mas quando você entrega o seu barco para Jesus, quando você deixa Jesus fazer parte da sua vida, da sua família, do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família, eu quero dizer uma coisa: Jesus muda tudo. Então eu quero deixar essa palavra para você: deixa Jesus entrar no seu barco. Nessa tarde, entregue sua vida para Jesus, entregue sua família para Jesus, entregue os seus familiares para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, fique com essa palavra. Entregue o seu barco para Ele, confia nele e tudo Ele fará. Salmo 23, o Senhor é o teu pastor e nada, quando Ele é o teu pastor, vai te faltar.